Bom dia, Ederlando. Bem, o senhor foi arrolado como testemunha pelo Ministério Público. Qual o seu nome completo? Ederlando Santos da Silva. Sua idade? Tenho 35 anos. Profissão? Eu trabalho atualmente, tenho empresa, né? Então sou empresário comercial. Tenho um comércio. Certo. O senhor tem algum parentesco com a Ré, Ederlane? Sou irmão dela. Ok. Então, diante do parentesco, você vai atuar hoje como informante e não como testemunha juramentada. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público, que vai iniciar as perguntas ao senhor, mas antes, lembro à plateia que permaneça em silêncio. As perguntas são direcionadas às testemunhas. Não é devida manifestação da plateia. Com a palavra, doutora Renata ou doutor Davi. Bom dia, senhor Ederlando, tudo Bom bem? dia. O senhor estava no dia do fato em que Érica foi assassinada? Estava assim. O senhor pode contar para a gente, por favor, como foi que aconteceu? Olha, foi por volta, né, de 5h40, 5h45, eu estava ao fundo da loja mandando um pedido, né, de uma empresa, e Érica e Celiane estavam no caixa, já fechando o caixa. Elas estavam no caixa e eu estava mais ao fundo da loja. Celiane, no caso, a esposa do Celiane, senhor. a minha esposa, e Érica, Só para que a todo mundo vítima. entenda, certo. Isso, Celiane é a minha esposa, né, e Érica, a vítima. Elas estavam à frente da loja, ali no balcão, né, elas estavam fechando o caixa, que já era final de expediente, e eu estava ao fundo da loja finalizando alguns pedidos, vendo as mercadorias. E, naquele momento, desceu um rapaz de moto, né, com capacete, um óculosinho Juliette, e me avistou. O balcão fica entrando à esquerda e eu estava mais ao fundo. Na hora que ele avistou, ele entrou à loja e me avistou ao fundo e falou, isso, de início, ele falou que era um assalto. Eu levantei a mão, e ele não chegou a ir até mim. Ele apontou a arma para mim, primeiramente, falou que era um assalto, que só queria o celular. Eu, de lá, levantei a mão, falei, está aqui. Aí ele apontou a arma em direção ao balcão, onde as meninas estavam, e efetuou um primeiro disparo. Com isso, esse disparo não acertou ninguém, acertou a parede, e Celiane jogou o celular em cima do balcão e debruçou sobre seus braços. No caso, baixou a cabeça. Érica encostou na parede, aí o meliante se aproximou-se e efetuou um disparo em Érica, aonde ele foi novamente próximo a ela, debruçou sobre o balcão, ele efetuou mais um disparo, isso coisa muito rápido. E eu, ao fundo da loja, né, comecei a gritar, não tive como reagir, até naquele momento não esperava aquilo, e montou na moto o meliante e assim fui embora sem levar celular, sem levar dinheiro, sem levar nada. Mesmo o caixa estando com dinheiro, Mesmo o celular no balcão, ele não levou nada? Não levou nada. Celiane tem até filmagem, né? Ela bota o celular em cima do balcão, falou, está aqui, e abaixa a cabeça. Ele não levou nem pertence nenhum, nem dinheiro, que ainda tinha dinheiro no caixa, né? Como falei, estavam fechando, e celular não levou nenhum pertence, montou na moto e foi embora. Certo. Como eram as características dele? O senhor se recorda? Olha, ele era um meliante assim, franzino, não era muito alto, baixo, acredito, se for falar estatura de altura, 1,70 m, acredito que não mais do que isso. E magro, ele era magro, que dava para ver pelo físico dele, estava de capacete, fechado, assim, com óculos Juliette, sem viseira, a viseira aberta. Branco, moreno? Ele era moreno, ele era cor, dava para ver que ele não estava assim, de camisa de manga, né? Camisa curta, dava para ver que ele era moreno, bem escurinho. Era moreno quase negro ou negro? Moreno mais para negro do que para moreno. Eu sou moreno claro, ele era praticamente negro, né? Entendi. E no caso, ele atirou em Érica, mesmo ela já alvejada e caída ao chão, ele foi, se debruçou sobre o balcão e ainda atirou novamente? Exatamente. Quando ele efetuou um primeiro disparo nela, ela cai. E ele se aproxima do balcão. Naquele momento, eu achei que ele iria pegar os pertences. Que quando ele enfrentou um primeiro disparo para cima, eu falei, calma, calma, ninguém vai reagir, não.
Com aquilo, ele efetuou outro disparo em direção ao balcão. Aquele outro disparo, eu não vi que tinha acertado em Érica. Eu vi que Érica caiu. Aí eu vi que quando ele se aproximou ao balcão, eu achando que ele, não é no meu pensamento que ele iria pegar dinheiro, iria pegar o celular, ele debruça sobre o balcão e efetua o disparo em Érica, que Fatal, né? foi o disparo fatal. Celiane e Érica eram parecidas fisicamente? Olha, elas pareciam, né? Érica, porém, era um pouco mais forte, né? Érica tinha não era gorda, né? Para ser mais específico, mas ela tinha um volume maior de massa. Ela era um pouquinho mais forte do que Celiane. A altura, Celiane aproximadamente um pouquinho mais alto, um pouquinho mais magra e um pouquinho mais alto, mas elas eram parecidas. Entendi. Né? Eu vi nos autos informações de que, inclusive, pessoas achavam que elas eram irmãs. Isso? Irmãs, porque também Érica também tem uma semelhança também com a nossa filha, até mesmo que tem quase a mesma idade, né? Mas Celiane e Érica, elas são bem parecidas. Érica um pouco mais morena, Celiane um pouquinho mais clara, mas elas têm uma certa semelhança. Certo. O que foi que aconteceu depois desse fato? Que o senhor chegou ao conhecimento que sua irmã seria a mandante do crime? Olha, até então, eu não tinha, por exemplo, nem imaginava que Lane, né, poderia, nem passou por minha cabeça que ela poderia ter algum tipo de envolvimento com isso. Como chegou até mim, né, sendo mais específico, a minha irmã, Evonete, eu estava na minha casa, isso numa sexta-feira, ela me ligou, meu irmão, tá onde? Eu falei, estou em casa. Tá bem? Eu falei, estou bem, né? Isso pouco tempo depois. Ela falou, vem aqui na casa de Mara, que eu estou aqui e preciso falar com você. Uma coisa urgente, venha sozinho. E aí, então, foi que eu fiquei sabendo, através da minha irmã, que teve umas pessoas, né, um rapaz, na verdade, entrou em contato com Evanete, se chamando de A Ponte. Ele falou, minha irmã chegou e me falou, meu irmão, está acontecendo uma coisa, você tem que ser forte. Entraram em contato comigo e estão te pedindo dinheiro. Aí eu me pedindo dinheiro, como assim? Ela, vou te mostrar a mensagem. Aí eles mandaram uma mensagem de texto para minha irmã Evanete, e Evanete foi lá e me mostrou essa mensagem. Nesta mensagem, né, resumindo, estava escrito que o que tinha acontecido na minha loja não era para ter acontecido com Érica, o que tinha na mensagem. O que aconteceu na sua loja não era para acontecer com a funcionária do seu irmão. O crime era para ter ocorrido com a esposa dele. O alvo, no caso, era Celiane. O alvo era a Celiane. Isso é o que estava escrito lá na mensagem. Que o que ocorreu não era para ser Érica e que era para ser Celiane. Aí tinha lá que a mandante tinha efetuado um pagamento de R$25 mil, que era 50%, que o serviço total era de R$50 mil. E depois que o caso ocorreu errado, foram investigar direito, que de primeiro momento fecharam o contrato e só queria executar o serviço. Para não ocorrer erro novamente, isso já foi uma ligação, né? Já estou passando para outro ponto. Mas vamos lá, na mensagem tinha formando que a mandante tinha pagado R$50 mil para executar Celiane, só que eles não queriam dar continuidade no serviço, porque foram investigar direito, viram que eu era uma pessoa boa, viram que eu era uma pessoa do bem, que não tinha, né, nada para poder, né, assim, como é que diz? Era uma pessoa boa, uma pessoa do bem, que eu não merecia estar passando por isso, e que eles não queriam mais dar continuidade. Porém, eles queriam o dinheiro. Falou, a gente precisa do dinheiro, porque tem outras pessoas envolvidas. Se você nos der o dinheiro, a gente não faz mais o serviço. Então, só para entender, para todo mundo entender. Sim. Ela ficou sabendo que o alvo errado morreu, no caso, Érica. Isso. E aí ela queria que eles dessem continuidade para efetivamente matar Exatamente. a Celiane. A mandante estava querendo dar continuidade e tinha já data, né, prevista, que era para janeiro. Pediram para dar um tempo, né, no caso, ela pediu para dar um tempo. Para a poeira baixar. Para baixar, porque eu estava, né,
muito nervoso, estava muito abalado pelo crime que ocorreu e que o crime seria dado continuidade em janeiro, era para finalizar. E eles falaram que não iriam executar se eu pagasse o valor. Eu falei que eu não tinha condições e não tinha dinheiro para pagar R$25 mil. Eu poderia até conseguir isso com o tempo, vendendo mercadoria, não fazendo reposição, desfazer alguma coisa, mas eu não tinha esse dinheiro. Com isso, nós negociamos, né? E eu falei que era extorsão, falei que era mentira, que eles só estavam se aproveitando daquele momento. Falei, vocês só estão se aproveitando, é mentira, é extorsão. Ele falou, rapaz, você quer pagar para ver? Se você não quiser nos dar, não tem problema. Nós vamos receber o dinheiro, vamos lá executar o serviço, a gente vai receber nossa grana e vida que segue. Mas a gente não quer fazer esse serviço. Vimos que você é uma pessoa boa, você com sua esposa tem um bom relacionamento, você na sociedade, seus filhos, e a gente não quer. Com isso, eu falei, rapaz, vocês me dão uma palavra que não vai fazer nada e eu preciso saber quem é a pessoa. Se vocês concordarem, eu lhe dou minha palavra que eu vou lhe pagar, mas vocês vão me dar a palavra que vocês vão dizer quem é e como provar, por exemplo, né? Eles falaram, palavra é palavra, eu sei onde você mora, sei onde você fica, sei quem você é, se você descumprir com a sua palavra, a gente vai matar você, vai matar a sua esposa e acabou. Aí eu falei, não, eu lhe dou minha palavra que eu vou lhe dar o dinheiro. Eu não tenho hoje, mas até segunda-feira eu consigo e te pago. Aí foi quando eles, por ligação, né, falaram que a mandante era a minha irmã. Com isso eu fiquei em choque, né? Fiquei alguns minutos ali sem palavras. E a minha irmã Evanete estava comigo ao meu lado. E aí eu cheguei para ela e falei, e aí agora? Será se isso é verdade? Aí ela falou, meu irmão, pior que é. Pior que é verdade e tem que arrumar esse dinheiro para pagar eles. Então, foi assim que eu fiquei sabendo. Eles chegaram a mandar os áudios? Chegaram, isso, ó. Aí, segunda-feira, eu peguei uma conta Pix, eles me passaram uma conta CPF, um Pix, né? Eu fui e efetuei o pagamento, acho que, se eu não me engano, em nome de Amanda, no valor de R$10 mil. Depois que eles me passaram, toda vez que eles entravam em contato comigo, falaram comigo 3 vezes em números diferentes. No número que eles me passaram, o Pix, falaram que era para por ali eu passar o comprovante. Quando eu efetuei o comprovante, eles mandaram um joinha. Aí eu coloquei lá, e as provas? Sim. Não me responderam mais. Isso 2 dias depois, em um outro número diferente, eu acordo pela manhã e lá tinha bastante mensagens com áudio, com programação, quando seria a data, né, que seria programado para janeiro. Tem áudios, infelizmente, de Elaine, falando, vocês mataram a pessoa errada. A vítima estava lá presente, eu fiquei sabendo aqui que vocês mataram outra pessoa. Tem até áudio. E o senhor assim, reconheceu a voz da sua irmã? Não, eu reconheci a voz dela, o número, tudo certinho. E, com isso, né, nas mensagens, também tem informando que eu estava pagando para vocês investigar quanto tempo, tal dia, quando começou. Então, assim, passaram também períodos que ela fez uns pagamentos que eu não sabia até que ela estava fazendo através da funcionária de minha mãe, de Joana, isso, né, que era para essa própria Amanda, foi a quem eu paguei os 10 mil. Era a pessoa que ela estava pagando determinados valores fracionados. Laranja, tipo um laranja, né? Isso. Então, assim, teve todos esses documentos, datas. Quando tem áudios também, quando ela fala, né, que eles não iriam mais investigar, que ela era agora quem iria fazer a investigação para não ter erro. Com essa investigação, ela até mudou o horário dela malhar, treinar, essas coisas, para o horário de Celiane. Eu nunca treinei no horário de 8 horas da manhã, meus treinos na academia é meio-dia, e pela manhã eu treino de ciclismo. Aí eu comecei para Celiane ir para a academia, eu comecei a ir no horário de Celiane, que seria 8 horas, 8h30, e ficava com ela ali até 9h30. Não ia trabalhar, e ficava com ela para ela tentar voltar à rotina, normal, tentar voltar à vida normal, porque ela estava muito abalada.
Com isso, eu fui uma primeira vez, encontrei a Elaine lá, a gente se cumprimentou, fui uma segunda vez. A Elaine até achou estranho, oxê, tu agora vai estar malhando nesse horário, é? Aí eu falei, rapaz, eu vou começar a vir com a Celiane nesse horário dela para ver se ela se adapta. Aí ali assim, eu deduzi, como ela falou que estava, agora ela quem ia seguir, ela quem ia investigar, ver os horários direitinho, para terminar o serviço. E para terminar Entendi. o serviço. É assim, aí teve as provas, né, que foi apresentada à Justiça, enfim, na Polícia Civil. E, com isso, a polícia, né, foi investigar e aí conseguiu mais documentos, mais atos, mais coisas. Por exemplo, eu não sabia que ela estava fazendo pagamentos através de Joanas e outras coisas que tem, né? O senhor tomou conhecimento que ela também mandou matar uma cunhada lá em Salvador, de nome Tatiana? Olha, teve sim, né? Minha irmã, principalmente Evanete, ela comentou que Elaine também estava respondendo essa questão desse processo lá em Jacobina não, em Salvador, né, que tinha mandado matar e que teria solicitado essas mesmas pessoas para fazer esse serviço. Até então, segundo as pessoas que apresentaram as provas, falaram que você não precisa fazer nada, que a casa dela vai cair lá pelos outros problemas que ela fez, por outras besteiras, né? Até então, acho que o primeiro mandato, quando ela foi presa, foi até pelo mandato de prisão que veio de Salvador. De Salvador. Me diga uma coisa, qual era o motivo que ela teria tanto ódio da sua esposa para querer matá-la? Olha, elas nunca brigaram, nunca discutiram, nunca tiveram assim um tipo de agressão. Ela sempre demonstrou assim que ela falou para a gente já em reunião de família, né? Vamos dizer assim, que tinha raiva de Celiane, que odiava ela, não porque Celiane era uma pessoa má, mas porque ela tinha ciúmes de mim, do nosso relacionamento. Eu falei, mas como assim ciúme do nosso relacionamento? Para ela, nós nunca tivemos problemas também, eu e ela nunca brigamos. Briga de criança, 7, 8, 10 anos, mas assim, nós nunca tivemos briga, discussão, agressão nenhuma. Ela dizia que achava assim, que Celiane me privava de estar mais presente com ela, de estar viajando, ela tem um esposo dela, né, o ex, casa de praia, ir para a praia, viajar. Ela queria que eu tivesse uma vida mais próximo a ela na questão de viagens, e ela achava assim, que Celiane me privava de eu ter esse relacionamento com ela, só que ela tem uma vida e eu tenho outra. Então, assim, não era Celiane, era meu tipo de ser mesmo, minha vida. Então, ela falava que odiava Celiane porque Celiane me tirava do meio da família. Tipo assim, eu, ela, a mãe, minha irmã, sendo que isso não era verdade. E ela falava que odiava a Anne por esse motivo. Entendi. Não por questão delas terem brigado, de Celiane ter feito algum mal ou algo assim do tipo. Tem também informação nos autos de que ela teria ciúme, inveja, porque o senhor tem uma vida razoável, assim, boa, né, economicamente, e daria uma boa vida para sua esposa. E ela teria inveja disso e gostaria de ela ser sócia do senhor nos seus negócios e não sua esposa. Existia essa intenção dela em trabalhar junto, em ser sócia junto com o senhor? Olha, essa intenção, sim, ela até já comentou, na verdade, que eu tenho uma loja de suplementação e ela também trabalha na linha de saúde, academia, personal e tal. Ela já comentou várias vezes que para quem era para estar ali comigo, era ela. Ela era para estar comigo trabalhando ali ao meu lado. Eu não vejo assim na questão dela ter inveja da questão do poder aquisitivo, que ela tem muito mais dinheiro do que eu. Eu vi a inveja dela na questão que ela sempre reclamava, e principalmente a minha mãe, mas comigo ela também já falou algumas vezes, que eu era muito mão aberta, tipo assim, para Celiane, ela trabalha comigo, aí ela comprava roupa boa de academia, fazia alguns tratamentos estéticos, entendeu? Quando comprava um celular, ela sempre se incomodava com aquilo que eu compartilhava com a minha esposa, né? Não vou dizer assim riquezas, mas algo bom, uma roupa boa, um celular,
né, um processo estético. Então, assim, ela se incomodava muito com isso. E sobre a questão de trabalho, ela já falou algumas vezes, essa loja só é assim por causa de você, né? Não é Celiane que bota Nordeste Grão lá em cima, é você. Eu falei, eu sei, mas ela trabalha comigo, ela está aqui ao meu lado há muitos anos, então a loja é dos dois, Certo. entendeu? Para finalizar, eu depois vou passar a palavra para o doutor Davi Galo. No interrogatório da Ederlane, na primeira fase do júri, ela comentou que, na verdade, estaria só investigando Celiane porque ela traía o senhor e que isso era fato notório, que toda a cidade sabia. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, né? Eu não tenho esse conhecimento que Celiane me traía e nenhum boato desse na cidade. Falando assim por essa questão, há um tempo atrás, um Instagram, foi um fake news, um Instagram com apenas um seguidor, tipo assim, criaram um Instagram, e esse Instagram só tinha um seguidor, que esse um seguidor era a Laine, e foi uma foto minha e comentou, como é que pode um homem tão bonito como esse, né, uma mulher, marcou lá, Celiane, trair um homem desse, merece ser morta. Mas, assim, foi um Instagram, eu até cheguei até ela, tinha uma menina que a imagem era bem parecida, que a gente achou que era essa menina, só que foi até ela e falou, não, essa não é eu, não, eu tenho uma tatuagem aqui, essa não tem, mas era bem semelhante. Falei, então desculpa, a gente achou que era você. Fui até Laine, falei, Laine, isso aqui foi você, só tem um seguidor, você que segue essa pessoa, fez esse comentário no meu Instagram, e uma amiga no caso, uma amiga de Anne, amiga dela também, entrou em contato com ela, você viu o comentário que fizeram na foto do seu esposo, falando que tu está traindo ele? Foi assim, uma única vez que veio algo... E foi fake. E a dizer que foi um Instagram com um seguidor, e foi, não tenho o que dizer, um fake news, né? Então, essa informação não procede. Sem mais, doutor, pode ir. Ederlando, bom dia. Bom dia. Me explique uma coisa. Essa pessoa que entrou no seu estabelecimento comercial, o senhor já tinha visto essa pessoa na cidade, o seu comerciante? Não, não tem como identificar, porque não dava para identificar essa pessoa. Mas, assim, eu não me recordo de ter visto, mas até mesmo porque eu não tenho como conhecer a pessoa. Pela estatura, você pode até deduzir, assim, essa pessoa tem um físico, essa também tem. Então, assim, eu não tenho como dar certeza na palavra, mas eu não conhecia a pessoa por estar de capacete e óculos escuro. Então, não me recordo dessa pessoa. O senhor conheceu uma pessoa chamada Rubem? Conheci Rubem, ele chegou a namorar por um período a minha outra irmã, que é Evanete. Rubem foi a pessoa que atirou naquele dia? Com certeza não. Isso. Me diga uma coisa, numa dessas reuniões de família, Laine chegou a comentar que ainda iria no enterro de sua esposa? Ela falou para mim, isso aí ela falou para mim mesmo, né, que isso foi uma das últimas reuniões que ela falou, vamos fazer uma reunião em família, mas família eu, você, maninha e bebezinha. Essa é a nossa família. Aí ela até falou que teve uma época que teve um acidente, que uma menina com o nome Anne também, que Celiane ia para essa viagem, acabou falecendo, e ela até comemorou, e outras pessoas acharam estranho e tal, mas ela já falou que um dia ainda iria para o velório de Anne. Aí eu falei, pai, por que esse ódio todo, essa raiva toda? Foi até quando daí a gente já passou até se afastar um pouco mais dela, até mesmo minha filha. Vocês começaram a temer, então? Na verdade, não foi a temer, eu não imaginava que ela teria capacidade de fazer isso, mas foi se distanciar um pouco mais... Por causa do ódio? De uma pessoa assim, que tinha uma raiva tão grande pela nossa família, pela minha esposa, sendo que nunca tinha feito nenhum mal. Eu vou lhe fazer uma pergunta bem sincera. Sim. Na verdade, algumas. O senhor é casado ainda com Celiane? Sim. O senhor é casado com ela há quantos anos? Olha, nós temos 19 anos de casado. Filhos? Temos uma filha de 17 anos e um filho de 15 anos. Isso. O senhor ainda teme pela vida de sua esposa?
Olha, para te ser sincero, ainda tenho, não é, eu tenho medo. Às vezes me bate aquele receio, mas eu oro muito, entrego à mão de Deus e confio Então nele. o senhor tem medo que ela possa vir a ser morta? Sinceramente falando, tenho. Isso. Outra coisa, me diga uma coisa, como era o relacionamento? O senhor já disse que não era muito bom. De Celiane com Laine. De início, elas eram muito amigas. Até Celiane já trabalhou na casa de Laine como babá, né? Por um período. Essa intriga passou a crescer um pouco mais, como a promotora citou, quando eu comecei a ter um poder aquisitivo, não riqueza, mas poder trabalhando. Se estabeleceu no comércio. Um valor mais financeiro que pudesse assim, dar uma qualidade de vida melhor a minha esposa, a minha família, até a mim também. E com esse coisa assim, como eu falei, para tratamento estético, uma roupa boa, uma viagem que eu fazia com a esposa, ela acabava assim se incomodando com isso, né? Ela falava: tu dá uma boa vida, tua esposa não cuida de você. Às vezes ela ia na minha casa e via lá um prato sujo, né? Uma roupa sem dobrar, e ela se sentia incomodada com isso, porque assim eu dava uma boa vida para a Celiane e ela não retribuía para ela, né? Cuidando de mim. Eu até comentava, mas talvez, Anne, tu vê lá um prato sujo, uma roupa minha em cima do sofá, talvez a culpa não seja nem de Celiane, é minha mesmo, porque eu bagunço o homem, assim, eu jogo a roupa no sofá, e isso a mulher acaba desleixando um pouquinho, mas não tem nada a ver. Minha vida com ela não tem problema. Sempre foi uma boa esposa. O senhor já alguma vez na vida desconfiou de sua esposa? Sempre foi uma boa esposa, nunca desconfiei dela, em momento algum. Agora me fale de Laine. Laine é uma pessoa vaidosa? Olha, a Laine, ela sempre foi assim, na questão de uma pessoa vaidosa, uma pessoa que gosta de viajar. Ela gosta de bens materiais, joias, essas coisas? Gosta, ela sempre, né, prisou por ter bens, por ter questão de carro, casa. Ela até estava conquistando, realizando todos os seus sonhos, ter suas casas, ter sua empresa, ter seu comércio, ter viajar, seu carro novo. E ela gostava assim de falar: estou comprando, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, ela sempre foi uma pessoa assim que gostou de ter e falar que tem, né? Então, me diga outra coisa. Sempre que o senhor dava um presente de certo valor à sua esposa, ela fazia comentários? Ela comentava principalmente, como eu falei, principalmente para minha mãe, né? Até mesmo um dos comentários, quando eu comprei um iPhone, na verdade eu não, ela comprou, né? Só que a gente trabalha junto, então a Anne comprou um celular para ela. E quando a gente chegou lá na casa de minha mãe até foi olhar o celular de Anne e falou: olha que celular bonito. Um celular desse, comentário de minha mãe, né? Nem Celiane, nem Laine tem um iPhone desse. Esse iPhone, a Anne falou: isso aqui foi lançamento agora, que é um iPhone novo. A nem Laine tem um iPhone desse ainda. Eu falei: como é que a senhora já ficou sabendo que a senhora foi ver e conhece esse celular? Ah, não, mas é que Laine comentou. Eu falei: aí eu fico um pouco estranho. Você fica incomodado com essas coisas, né? Bora voltar um pouquinho atrás no tempo. Ela chegou a se casar, Laine? Casou, sim. Casou com um homem rico ou um homem pobre? Olha, ela já se casou casou assim, foi morar junto quando era ainda bem jovem, né? Mas depois se separou, e o seu casamento, o último casamento mesmo, era com uma pessoa assim bem rica, né? De bastante um judeu, um construtor. Isso, Hamilton, Isso. né? É o pai da filha dela? Não, o pai da filha dela é Marcos. Marcos. Né? Tão logo ele soube desses fatos, o que foi que aconteceu? Ele se separou. Separou. Isso. O senhor sabe dizer se ela mudou a identidade, mudou o nome dela? No momento da separação, ela entrou em seguida com um documento para modificar o nome dela? Não, eu sei. O nome dela mesmo, porque vocês chamam de Laine. É Laine. Mas o nome dela mesmo era qual? Ederlaine Santos da Silva. Santos da Silva. O senhor tem conhecimento de que na separação, logo em seguida, a averbação na certidão de casamento, ela entrou com um processo onde ela muda praticamente o nome dela todinho? Não tenho esse conhecimento. Eu fui ter esse conhecimento depois
que o delegado aqui falou que ela tinha mudado o seu nome, né? Até porque até então eu tinha passado o nome dela, Ederlaine Santos da Silva, que teve o nome dela, ela chegou a mudar o sobrenome, Ederlaine Ferreira da Silva, que eu achei que esse era o segundo nome dela. Que aí depois o delegado, né, pesquisando e tal, para pôr na ocorrência, descobriu que ela tinha mudado o nome dela, acho que para Laine Ferreira Figueirgutti, acho. Exatamente, ela permaneceu com o nome de casada. Ou seja, hoje em dia, se a gente parar para olhar, se ela tiver guardado os documentos antigos, ela tem duas identidades. Isso. Entendeu? Se ela guardou, porque foi averbado, ela fez uma retificação, que o nome dela passou a constar, não é Derlaine, sim Laine Federbach. Entendeu? E tem documentos dela, que eu não sei se ela jogou fora, ninguém sabe, mas pode ter, que dá a ela duas identidades. O senhor tem conhecimento disso? Não. Eu tenho conhecimento que ela mudou o nome, mas que ela tenha essa outra documentação e que utiliza, eu não tenho esse conhecimento. Outra coisa que me chamou a atenção, durante as tratativas, que foi uma extorsão que o senhor sofreu, né? Tá mais do que na cara, por falta de pagamento da parte contratante, chegaram aí em sua casa e descrever, inclusive, uma tocha olímpica que tinha no móvel de sua casa? Isso aí foi durante a conversa que eu tive com... não mais a Ponte, que a Ponte, depois que ela entrou em contato, passou as informações, ele denominou a Ponte, né? Foi lá, informou o valor, informou o que tinha realmente acontecido, o que iria acontecer. Quando eu fechei vamos dizer assim, o acordo com ele que eu iria dar o valor, depois o rapaz que se denominou o meliante, eu conheci que realmente foi ele pela voz. Quando ele chegou na loja, ele falou, isso aqui é só um assalto, eu quero, sei lá, um rapaz com uma voz grossa, meia rouca, e ele entrou em contato comigo por telefone, e realmente eu conheci a voz e vi que era o rapaz que tinha ido na minha loja. Ele falou, para você não ter dúvida que realmente eu estou falando a verdade, eu sou o matador, minha profissão é matar. Eu é quem fui na sua loja, lhe vi lá, e eu fui matar sua esposa. Ele falou isso. Eu fui matar sua esposa. Amando de quem? Amando de Laine. Eu fui matar sua esposa na sua casa. Cheguei lá como um correspondente. Entramos na sua casa, só estavam seus filhos. Isso a vítima já tinha morrido. Isso a vítima já tinha morrido. Ou seja, ele foi para terminar o serviço em sua casa. Não. Voltando aqui, nesse caso que ele foi na minha casa, foi antes da vítima ter morrido. E isso foi um argumento que ele me provando que realmente ele tinha ido matar a minha esposa. Não foi depois do caso que aconteceu com o Érica. Isso ele me informando que foi antes de matar a Érica, que foi para executar o serviço da minha esposa em casa. Porque até então, Laine, ela pediu que fosse feita essa execução com Celiane, mas que não fosse na minha frente e que nem fosse na frente dos nossos filhos. E que tomasse cuidado com câmera de segurança perto da academia. O senhor lembra desse detalhe? Tem essa conversa também. Lembra desse detalhe? Isso. O senhor soube o que aconteceu com o Rubens? Eu soube, fiquei sabendo que Rubens, há pouco tempo, ele foi assassinado, né? Isso. Essa pessoa que atirou e matou a vítima, ela chegou a dizer que faria parte de organização criminosa do Rio de Janeiro. O senhor tomou conhecimento, ou pelo menos o senhor tomou conhecimento desse fato? Não. O senhor tomou conhecimento de que o Rubens poderia ter sido o intermediário entre o matador e sua irmã? Não. Não. Mas ela tinha amizade com o Rubens? Tinha. Tinha? Tinha. Que tipo de amizade? Olha, eu não posso especificar
diretamente o tipo de amizade, porque a gente somos irmãos, mas nós não... Moram separados, né? Você tem sua casa. Isso, e nós não tínhamos, assim, tantas proximidades para estar um com o outro, tendo convivência, para ver qual era o tipo assim, de relacionamento que ela tinha com o Rubem. Mas eu sei que ela tinha um relacionamento bem mais amigável com o Rubem, que ela já foi até personal trainer dele. Então, assim, eles tinham bastante contato. Proximidade. Bem proximidade. Ela já foi treinar Rubem na academia, que Rubem ele era capoeirista e estava querendo voltar Rubem era daqui, de Capim Grosso, tinha morado em algum lugar? Olha, eu conheci ele aqui em Capim Grosso, mas através de minha irmã. Mas ele morava... Através dela, né, de Lane. Através, na verdade, de Evanete. Que namorou com ele. Que namorou com ele, entendeu? Ele morava, eu não sei se ele morava exatamente em Capim Grosso ou Junco, mas eu sei que ele ficava aqui entre esses dois endereços, né? Não tenho... O senhor teve conhecimento que ele passou uma temporada no Rio de Janeiro? Tenho sim, fiquei sabendo, porque ele foi para o Rio, né? E ainda tinha contato com o Evanete, com mãe, e ele até então acabou assim, me comprando um carro também que minha irmã pediu, falou, ó, ele tem condição de pagar, ele pode pagar. Eu tinha 2 carros, um Celta e um Estilo e um Golf. E ele comprou o Estilo na minha mão, só que Evanete falou, ó, pode vender porque ele ficou de me pagar R$1.000 por semana. Eu falei, rapaz, Rubem tem condições de pagar R$1.000 toda semana, porque ele me paga logo? Não, ele paga e tal, só sei que com isso ele me pagou metade do carro e falou que ia ter que viajar, já foi para o Rio, e que depois me pagava. Aí assim, ele viajou, fiquei até com a Evanete, pô, o Rubem viajou, cadê o dinheiro? Não, ele vai pagar porque teve que viajar, mas eu também não sei porque acabei... Ele acabou viajando, depois voltou. Ele viajou, voltou, mas eu não recebi o valor, né? Ele acabou não lhe pagando. Não. Me diga outra coisa. E esse carro foi queimado? Foi esse carro que você vendeu a ele? Foi outro carro. Esse carro está até na cidade ainda. Não foi esse que foi queimado, não. Esse foi bem antes, né? O senhor disse que reconhece a voz dela em vários áudios, não é isso? Isso. Qual a mais lhe chocou? O senhor poderia descrever para a gente? Olha, o que mais me chocou foi um dos primeiros áudios que realmente eu tive a certeza. Foi quando tem um áudio ela informando, né, que a vítima, ela estava viajando, que iria chegar com 3 dias, até então ela me mandou uma mensagem, ó, meu irmão, estou viajando, eu só vou estar aí daqui a 2 dias, como é que você está? Aí eu falei, eu estou bem, né, na medida do possível. E um desses áudios forma que ela estava viajando e que ela iria chegar exatamente o que ela me falou, com 3 dias, e que ela, quando chegasse aqui, iria resolver com eles essa questão do Ou seja, ela disse para eles que ela viajou para postar um álibi, de que ela não estaria na cidade no dia da morte de sua esposa. Exatamente. Me diga outra coisa, seu Ederlando. O senhor disse que, por incrível que pareça, o processo dela, o outro, está nas minhas mãos, eu sou promotor responsável, eu não vou falar dele aqui, porque lá ele está correndo em segredo de justiça. Mas é um processo que está sob minha responsabilidade. Uma das coisas que me chama a atenção, eu não sei se chamou a sua também, é a frieza com que ela se comunica através do WhatsApp com o matador, chamando de amador. O senhor lembra disso? Lembro que ela comenta. E que continuasse o trabalho de Salvador, fossem para Salvador, e daí a 3 meses voltassem para matar sua mulher. O senhor tem conhecimento disso? Exatamente, foi o que eu comentei antes, né, que estava já com a data prevista para janeiro, para dar continuidade no serviço. E o segundo áudio, né, que mais me impacta é que ela falou que ela agora queria ver o serviço sendo executado, que era para não ter erro. Então, mesmo com a inocente morta, ela se manteve no firme propósito de matar sua esposa. Exatamente. Daí a 3 meses. Isso, que seria... Te chocou? Me chocou muito.
E a sua família? Minha família, a gente ficou, na verdade, sem chão. Eu tive que sair daqui, fui embora com minha esposa, meus filhos, tirei de escola, se mudamos e ficamos um dia em uma casa, outro dia em outra, um mês em um canto, um mês em outro, assim, sem saber o que fazer. Entramos em desespero. Minha mãe também em desespero, sem saber o que estava acontecendo. No primeiro momento eu não poderia contar, né? Porque uma das coisas que os meliantes me pediram naquele primeiro momento, ele falou: vamos te entregar as provas, você vai ter toda a documentação em mãos, você vai ter o que precisa, só vamos te pedir uma coisa. Aí o quê? Não levem para a polícia agora, porque estamos resolvendo uma outra questão em Salvador, que assim que nós resolvemos, você vai receber o sinal, e aí você... Essa questão, qual seria? Seria a questão da morte, ou do mandato da... Morte da Renata. Da Renata. O mandato de morte para matar a concunhada dela lá em Salvador, Tatiana, né? Tatiana, né? Então, assim, eles falaram que eu iria receber o sinal. E eu falei: como é que eu vou receber esse sinal? Você vai saber. Aí, esse sinal, para mim, eu entendi que esse sinal veio quando ela recebeu um mandato de prisão de Salvador. Quando chegou o mandato de prisão para ela, aí eu fiquei sabendo que ela tinha recebido esse mandato de prisão e que aquele ali era o sinal. Aí, com isso, falei: ela recebeu um mandato de prisão. E eu, sem dúvida, né, que ela realmente estava envolvida nesse processo todo, peguei o que eu tinha, que mandaram para mim. Eu não tenho mais contato com esse pessoal, não tive mais contato com ele. Depois desses dias que ele me mandaram a documentação, o próprio matador que denominou eu sou o matador, não conversei mais com ele. O que fez a ponte, não conversei mais. Aí eu peguei aquela documentação, apresentei à Polícia Civil. Existiram vários fatos, mas um deve lhe ter dado a certeza de que ela mandou matar sua esposa. Qual foi esse fato? O fato de que ela tinha no caso das mensagens, o fato de que ela falou que já tinha comentado isso, que não gostava de Anne, e por esse motivo de querer, né, tirar ela de mim para achar que eu ficasse mais próximo dela, ou a gente, não sei, trabalhar de uma certa sociedade, algo assim do tipo, né? Outra coisa, entre a morte da vítima, inocente, uma pobre moça, e a prisão dela, o senhor teve contato com ela, com esse online? Tive 3 dias depois do acidente, ou do ocorrido. Ela esteve na minha loja, a gente conversou, ela me abraçou, ela até, né, por mensagem, falou que pediu para eu procurar um psicólogo e falou para mim, né, infelizmente o crime no Brasil compensa. Isso é uma mensagem. Como foi que ela disse? Ela mandou uma mensagem para mim falando que estaria aqui e que, infelizmente, o crime no Brasil compensava. Nem sempre. Eu falei: não, o crime nunca compensa, né? E ela teve, depois disso, na minha loja e perguntou como estava, se eu já tinha ido procurar o psicólogo. É o seguinte, ela demonstrava nervosismo, ela demonstrava tensão, ou ela agia normalmente? Não, ela agia normalmente. Teve até em um momento que ela foi na minha loja, isso uns 5 dias depois, ela vinha umas 3 vezes. Ela foi na minha loja e me fez uma compra de R$1.000 que ela me comprava a suplementação para vender para seus clientes também. Ela continuou agindo normalmente, como nada. Aí ela foi e me comprou. E ela até comentou: ó, tá vendo? Eu estou a seu lado para somar. O que você precisar de mim, eu estou aqui, ó. Estou te comprando e te pagando à vista, R$1.000 e poucos. Não sei. Mas foi algo assim, para mostrar que eu poderia contar com ela. Ela foi lá e falou: ó, você pode contar comigo, né? E eu falei: não,
Tudo bom, valeu, obrigado. Normal. Normal. Vocês foram em sua casa, ela agia normal, Sim. continuou o trabalho dela na academia normalmente. Tudo tranquilo. Tudo normal. Não demonstrava nenhum tipo de... Me diga uma coisa, ela demonstrou algum tipo de sentimento em relação à pessoa que morreu? Não. Dizer, meu Deus, uma pobre coitada que trabalhava. Não. Não. Pelo menos para minha pessoa, não. Nunca. Não. Ela só foi lá lhe dizer que estava ao seu lado, te ajudando, Isso. né? Mas em relação à pessoa que ela mandou matar, não. Não. Nunca comentou nada com o senhor. Não. E o que é que o senhor sabe? Porque muita coisa o senhor só soube depois, né? É verdade. Na verdade, fiquei Na sabendo verdade, depois. tudo você só soube Fiquei depois. tudo só sabendo depois. Inclusive com provas materiais, né? Exatamente. Qual era o problema que ela tinha com Tatiana? O senhor sabe dizer? Olha, eu fiquei sabendo, né, que essa Tatiana já foi namorada de Milton, né, que era o esposo Que é o dela. ex-marido Isso, dela. que é o ex-marido dela, há muitos anos atrás. Isso até minha mãe que me contou, né? Ela foi namorada de Milton há muitos anos atrás e que Tatiana estava namorando o irmão de Milton. E Tatiana estava na família e ela estava se sentindo incomodada com isso. Porque a família tem muitas posses. A família tem muitas posses, né? A família, que nem ela falava, né? São muito ricos, milionários, tem muito dinheiro. E ele dava muito dinheiro a ela, o marido? Dava, ela tinha uma vida muito boa, uma vida de luxo, tinha seu carro, suas viagens. E os irmãos eram sócios. Tinham certa sociedade que eu acho que eles trabalham. Tem muito Eles trabalho. são né? construtores, eu sei, eu construtor, tinha conheço. imobiliária, tinha um hotel lá e tudo, né? Então, com a chegada de Tatiana, Aí ela se sentiu incomodada. ela se sentiu incomodada porque começou a faltar. Um irmão dando para outra e o marido deve ter diminuído. Não, eu acredito que não tenha sido por isso. Porque o dinheiro que iria, por exemplo, dar o irmão dela dar para a Tatiana, não seria algo que iria tirar dela. Eu acho que seria mais pela questão de... Não seria com certeza não foi pela questão do dinheiro que o irmão de Milton dava para ela. Porque cada um tem o seu dinheiro, né? E não era um valor que ele iria... Não sei quanto que eles gastavam, mas queriam fazer falta para tirar dela. Eu acho que poderia ser questão de espaço, questão de ser o... De ter o domínio da família. Se fosse por Pois isso. não, doutor. A pertinência da sua relação ao caso que não tem nada a ver com o que está sendo julgado hoje, e perguntar opiniões da testemunha declarante em relação a isso. A opinião dele sobre o que teria acontecido nos motivos da sua. Excelência, isso são perguntas que eu estou fazendo para demonstrar a personalidade do agente e a implicação, mesmo porque existem nos autos provas acerca dessa encomenda da morte de Tatiana. Excelência, Sim, doutor. aí eu queria que mostrasse nos autos, porque a de Tatiana já é um outro processo, uma outra, isso aí não tem a ver com este processo. Então, se puder mostrar nos autos, onde está isso? Bota aí para ele ver. Era só para dar um susto. É só para complementar, doutores, o requerimento feito inicialmente foi contestando para que fizéssemos aqui essa análise ou para constar em ata, porque o doutor falou que queria constar em ata, mas constar em ata sem nenhuma objeção anterior, doutor? Eu imaginei que fosse, então tudo bem. Eu vou ler o depoimento. Tá, então eu vou passar a palavra aqui aos doutores para eles Por quê? demonstrarem o que estão fazendo e aí eu posso devolver a palavra novamente. Enquanto você procura aí, viu? Me diga uma coisa, senhor Derlando. Depois de saber disso tudo, o senhor pensou em tirar sua esposa daqui e levar para algum lugar? Foi isso, como eu comentei antes. A gente, depois de ficar sabendo do fato, do que tinha sido ela, e eu certeza que foi ela, O senhor disse que teve o quê? tinha certeza.
Fale alto baixo para o jurado Não, ouvir. eu tenho a certeza que tinha sido... Ela que mandou matar sua esposa e matou a pessoa errada. Exatamente. Isso. E com isso, teve pessoas, eu não preciso citar o nome aqui para não envolver mais pessoas no auto, que chegaram até mim, denominando ter vindo de Salvador a mandado da Polícia Civil, veio até mim, falou que as provas que eu tivesse, o que tivesse sendo ocorrido não era para apresentar, porque se sujasse o nome de alguém de minha família, iria sujar meu nome também, que eu era uma pessoa bem conhecida e tal. Então, assim, as coisas foram me dando mais certezas ainda. Com isso, eu acabei indo embora, se mudando, me mudei 3 vezes, né, de cidade até me estabilizar e assim... Então, o senhor tomou essa precaução, o senhor temeu pela vida de sua esposa, e para esses lugares, quando o senhor ia, o senhor dizia onde estava? Não. Sempre em segredo. Exatamente. O senhor levou esse tipo de vida durante quanto tempo? Foi um pouco mais de um ano. Foi um ano mais ou menos, uma temporada. O senhor pagou quanto? Paguei R$10 mil. E pelo que o senhor soube, ela pagou quanto? Na mensagem, R$50 mil. Só que ela tinha pago... Seria para o caso de Celiane. Na mensagem informava que ela já contratou por 50 mil, que já tinha pago 25, faltava ainda esses 25 mil. Eu voltei para aqui, ela foi presa, minha mãe foi conversar com ela, né? E lá, minha mãe, conversando com ela, ela se mostrou... Pronto, já achamos. se Está no mostrou PDF, arrependida. só um instantinho, desculpa. Está no PDF do processo, página 471, 475, foi juntado pela própria advogada da defesa na época, a doutora Surama, e também consta no relatório da polícia, inclusive o número do boletim de ocorrência 61095 de 2022. Oi? Não, a gente tem a página do PDF, doutor. O ID do PJE? O ID. 471, 472. Até 475. Você vai aumentar promotora de referência, justamente na embaração de mãe, nesse termo circunstanciado, foi em 2022. Em dezembro, efetivamente, o período. Mas a objeção da defesa é justamente quando o digno promotor de justiça, o doutor Davi, ele faz questionamentos acerca da situação de Salvador, que não está no processo. A opinião dele... Doutor Kess, Procurarei ser mais objetivo, doutores. Pronto, apenas para arrematar aqui a questão, então, tem menção no processo sobre essa situação em Realmente Salvador? tem menção, inclusive juntado Mas- pela própria defesa. Mas eu vou pedir aqui as duas partes, do Ministério Público também. Nós estamos aqui no julgamento específico, não é com relação à senhora Tatiana em Salvador, embora haja a possibilidade de Haja menção. uma certa conexão. Sim, embora haja uma certa conexão, haja a menção do processo e a situação em Mas si é outro fato. no processo, mas até mesmo pela quantidade de testemunhas é desnecessário explorar tantos os detalhes de um processo que não está aqui sob julgamento. Doutor, na verdade, Mas nada óbvio está abordar, mas eu a abordo profundidade... bastante Sim. aspectos da culpabilidade, sobretudo no que tange ao artigo 59 do Código Penal Brasileiro. Por isso que eu me aprofundo em algumas perguntas, até não é para facilitar que Vossa Excelência é um juiz experiente, mas até para que fique reavivado. Mas eu procurarei agora, a partir de então, fazer perguntas objetivas. E como bem Inclusive, explicado eu já também. disse aqui, esse processo é meu, entendeu? E eu não irei fazer menção a ele. As coincidências são incríveis, né? O processo está sob minha responsabilidade na 2ª Vara do Júri de Salvador. E eu não farei, mesmo porque não posso, do ponto de vista ético, leal. E como muito bem explicado pelo senhor, doutor Davi, é a questão também de mostrar a personalidade da ré, né?
Possível psicopatia, não sei. O mesmo modus operandi. O senhor conheceu o ex-marido de Dona Laine? Conheci, sim. Seu microfone. Mas esse daqui, eu fico preso aqui. Está dando para ouvir aí? Vou falar por aqui. O senhor disse que ela teria acertado a morte de sua esposa por R$50 mil. Isso é o que eu tenho O que conhecimento. ele lhe disse. Isso. Ela tinha esse dinheiro? Tinha, ela estava com... Ela tem um patrimônio elevado? Tem. Até antes dos fatos, ela vendeu, tinha 2 casas, comprou uma casa para a mãe até morar próximo a ela. Então é assim. Ela tinha casa de praia? Na verdade, casa de praia lá era do seu esposo, né? Ele tinha um poder aquisitivo grande, mas aqui ela tinha 3 casas, tinha casa no Junco, então assim, ela tinha já posse desse valor, desse dinheiro, né? Para ela não era problema, assim, pelo que ela já tinha de patrimônio. Me diga uma coisa, Sandro Erlando, da morte da vítima, até eles entrarem em contato com o senhor, passaram-se quantos dias? Foram menos de 30 dias. Foram e dias exatamente, para dizer dias, eu não sei especificar quantos dias certos, mas foram um mês, mais ou menos. Um menos. mês, exatamente. Dentro de um mês. E que, se o senhor não pagasse, eles iriam terminar o trabalho contratado por quem? Por Laine. Por Laine. Que era fazer o quê? Executar minha esposa, Celiane. Isso, eles iriam. E esses áudios, o senhor lembra quantos áudios dele? Olha, em números eu não cheguei a contar não, mas eram bastante. Tinha áudios dela falando sobre que eles eram amador, né? Tinha áudio falando que a vítima estava presente, que ela, quando chegasse, iria resolver. E tem áudio informando quando ela estava pagando, estou efetuando o pagamento hoje de R$2 mil, dá para vocês custear essas despesas? Estou efetuando o pagamento de tantos mil, R$5 mil. Então, assim, tinha vários áudios detalhados. Eu não cheguei a contar quantos áudios. Me diga uma coisa, logo que mataram a vítima, sim, o senhor tomou conhecimento que ela mandou que eles fossem para Salvador terminar um outro serviço? Isso aí eu fiquei sabendo depois, através não que eles fossem para lá. Assim, eu fiquei sabendo, quando eu recebi as provas, que esse mesmo pessoal que estava aqui, estava resolvendo essa outra questão dela em Salvador. Quando eu falei, não entrei em detalhe com ele qual seria a questão. Aí a minha irmã, Evanete, falou que a outra questão seria essa, que ela também tinha contratado e que ela estava enrolada lá em Salvador com esses caras que ela tinha contratado eles para matar a Tatiana. Eu fiquei sabendo, não através dele. Eles me informaram o quê? Para ser mais específico, nós estamos com uma outra questão resolvendo em Salvador e você aguarde um pouco até a gente resolver lá. Depois que resolver, vocês vão ter o sinal. Aí essa outra questão, minha irmã Evanete informou que era esse mandato de assassinato também para Tatiana. Então, esse outro problema que eles informaram, sua irmã, ele está dizendo que era para Tatiana. Fazer o que com a Tatiana? Também ser feito a execução. Isso. Do momento da morte da vítima até a prisão dela, se passaram quantos dias? Ela foi presa no 31 de dezembro, a vítima foi em 24 de outubro, se eu não me engano, 27 de outubro, foi 24, acho que foi mais ou menos isso. Então, ela foi presa na véspera da virada de ano, acho que foi dia 31 de dezembro, e Érica foi assassinada dia 24, entre 24 e 27, eu não sei exatamente o dia.
Então, levou esse período, do dia, 24 de novembro a 31 de dezembro. Dentro desse período, ela... Seu Adelando, a vítima trabalhava com o senhor há quanto tempo? Olha, ela trabalhava comigo há pouco mais de um ano, mas a gente já tínhamos um relacionamento com ela desde criança, né? Que a gente morávamos vizinho, né? Era vizinho mesmo, a casa dela pegada com a minha. Como a Érica tem 18 anos, minha filha na época tinha 16, então assim, elas têm uma idade muito próxima e foram criadas próximo. Uma na... Frequentava a sua casa? Frequentava. Sua filha frequentava a casa dela? Isso, com criança. Vou dormir. Me conte como era a Érica como ser humano, como pessoa. Olha, a Érica era uma pessoa maravilhosa, uma menina que eu tinha um carinho muito grande. Além de funcionária, ela era uma amiga da família. A gente tinha como uma pessoa... Vocês tinham afeição por ela? Muito grande, assim, como eu falei. Ela foi criada, minha filha e ela, a gente foram criadas tendo um relacionamento... Quase que de irmãs. Quase que de irmãs, muito próximo. Trocar livro, assistir filme, uma dormir na casa da outra. Como era vizinhas... Laiane dormia na casa de Érica, Érica tinha dias que dormia em casa. Às vezes, quando eu viajava para ir para alguma competição, algum evento, Érica dormia em casa com a família. Então, assim, tinha um relacionamento muito bom. Isso quando ainda criança. Quando a Érica ficou jovem, os seus pais trabalham como feirante, né, vendendo ali verduras, tempero, essas coisas que eles mesmos plantam e vendem. Érica, já mocinha, nos seus 16, 17 anos, a gente chegou, Érica, tu já está mocinha, dá para trabalhar, vamos trabalhar comigo aqui na loja, que é uma pessoa da família de confiança. Aí ela começou, nos seus 17 anos, a vir a trabalhar com a gente. Então, assim, ela era mais que Ela funcionária. era querida, por exemplo, sua filha, com certeza, eram Isso. amigas, Sim, pelo senhor que tinha Também. afeição, pela sua esposa, sim. pela sua mãe, né? Sua mãe gostava Sim. dela? Minha mãe não tinha muita proximidade. Gostava dela, assim. Minha mãe ia na loja, via ela uma pessoa boa, simpática, a gente tinha uma boa amizade e via nosso relacionamento muito bom. Então, assim, gostava dela também, mas não convivia tanto com ela. Não convivia. Mas ficou chocada com a morte dela? Ficou. Ela com certeza ficou abalada, né? E agora a pergunta que não quer calar. Elaine ficou chocada? Olha, não demonstrou para mim nenhum tipo assim de sentimentos assim de como é que ficou a família, como é que está aí Não agora. procurou saber nada de como a mãe estava passando, o namorado, os familiares? A mim não. Me diga como era o nome da empregada de sua mãe. Olha, eu conheço como Joana, agora não sei. Joana, não precisa ter o nome todo, não. Joana, isso. Joana tinha conta Pix? Tinha eu fiquei sabendo, né? Mas Joana tinha o Pix, que era o que Lani fazia. Essa conta Pix foi feita a pedido de Lani ou ela já tinha? Acredito que já tinha. Aí seria Já melhor. tinha. Eu acredito que ela já tinha essa conta, mas é bom depois. Mas à confirmar com medida em que as investigações começaram a avançar, o senhor tomou conhecimento de que Lani mandou que ela encerrasse essa conta? Tomei conhecimento quando o delegado perguntou a mim quem era Joana, que ele viu lá, né, nas investigações, quando aprendeu o celular dela, e eu falei, rapaz, Joana é a funcionária de minha mãe. Aí ele falou, traga ela até aqui amanhã, tal horário. Aí me veio na mente, rapaz, o que Joana tem a ver com esse caso? Aí eu fiquei com aquilo matutando, aí eu fui até em Quixabeira, na casa de minha mãe, procurei onde Joana morava. Aí eu falei, mãe, né, Lani está presa e tal, e o delegado pediu para mim chamar Joana, para Joana ir até lá. E, mãe, o que Joana teve? Eu falei, eu também não sei. Não sei o que é, não. Nesse caminho de Quixabeira até Capim Grosso, eu conversando com a Joana, Joana, a Lani foi presa, ela está lá na delegacia, foi presa ontem, e o delegado está te chamando para ir depor lá. Eu não sei o que é, o que tem, e o que tu tem a ver com isso, mas ele te chamou para ir lá. Aí ela...
Rapaz, Landinho, ele me chama de Landinho, né? Landinho, eu tenho mais ou menos noção do que seja. Aí o que pode ser? Ela, Lane, ultimamente vem me pedindo para me fazer uns pagamentos, uns piques, e pedia para mim não falar nada para tua mãe. E teve um dia desse, há mais ou menos 5 dias, 8 dias atrás, isso ela falando, né? Que Lane pediu para mim excluir a minha conta, que minha conta tinha sido hackeada, que minha conta tinha passado por várias coisas que eu deveria excluir de todas as formas. E eu falei que fiquei doida, disse que ia excluir, aí eu fui em minha casa com meu marido, ele falou, não, vamos ver, ele ligou para o banco falou que as contas estavam ok, perguntou se aquela fatura realmente ela tinha comprado aqueles produtos, ela falou, eu comprei, sua fatura aqui é de X valor, você tem conhecimento desse valor? Tenho. Então não tem nenhuma compra indevida, não tem nada de errado, se você quiser cancelar é por espontânea vontade sua, mas sua conta está ok. Aí ela foi e falou para a Lane que não iria cancelar. Esses depósitos que Lane pedia para fazer, o senhor sabe, era em nome de quem a pessoa que ela depositava? Olha, Lane, eu sei que eu paguei para Amanda e que Joana fazia esse Pix, Amanda de Lane, para Amanda. E você também fez para Amanda? Fiz para Amanda. Esses depósitos que Lane mandava fazer para Amanda eram de valores elevados? O que ela fez através da conta de Joana, o que eu tenho de conhecimento, a não ser que venha aparecer depois, mas não eram valores tão altos, eram valores assim, se eu não me engano, 5 mil, 2 mil, 3 mil. São altos. De certa forma mas para um contrato de 50 mil... Mas eram vários depósitos sempre no nome dessa Amanda. Sempre no nome dessa Amanda. E sempre na conta de Joana para Amanda. Esses através da conta de Joana. Aí Joana foi quando falou, então vai ser algo referente a isso, Landinho, porque eu não tenho... E ela não cancelou a conta. E ela não cancelou a conta. Aí, depois... Ederlando, me diga uma coisa, você fez quantos depósitos? Fiz apenas um. 10 mil reais, 10 salvo mil engano, não é isso? Isso, exatamente. Depois disso, eles ligaram para você? Não. Depois disso, Aí não o senhor me pediram resolveu fugir, nada. com medo. Com medo. E com toda a razão. Exatamente. Senhor Ederlando, muito obrigado, muito esclarecedor o seu depoimento. Parabéns pela Muito coragem. obrigado. Tem mais perguntas, não? Obrigado, doutor. Antes de passar a palavra à defesa, tem algum jurado querendo ir ao banheiro? Rapidinho, enquanto... Bem, palavra à defesa para fazer perguntas à testemunha Ederlando. Doutor. Obrigado, excelência. Ederlando, bom dia. Bom dia. Meu nome é Joari. A gente se conheceu no outro julgamento. Vou complementar com algumas perguntas para que os jurados também possam entender alguns pontos, tá certo? Ok. Eu vou iniciar o seguinte, com a primeira pergunta. O senhor saberia dizer a diferença de idade da Érica e da sua esposa, Celiane? A diferença? Sim, Celiane tem 35. Érica, não, vou botar pelo período, né? Há 2 anos atrás, Érica tinha 18, Celiane 33. Certo, 33 e 18. Isso. Certo. E as diferenças que o senhor falou, uma era mais alta, outra mais baixa, uma mais magra, outra mais forte. Isso. Certo? Certo. Qual das duas, alguma das duas utilizava algum tipo de prótese, alguma coisa assim? Prótese, Celiane usava prótese de silicone, né? Certo. A Érica não. Não. Tá. O senhor falou inicialmente, nas perguntas do Ministério Público, que a sua irmã te procurou para te informar o que estava ocorrendo, correto? Exatamente. E que ela teria te mostrado uma mensagem, Isso. correto? Correto. Eu pergunto para o senhor, essa mensagem, ela passou para o senhor viu no celular dela, como é que foi isso? Passou, na verdade, eu vi no celular dela, depois ela foi e me encaminhou essa mensagem. Dizia o que o senhor sabe dizer? Como eu falei anteriormente, informava que o caso que tinha ocorrido na minha loja não era para ter sido Érica e que era para ter ocorrido com a minha esposa e que a mandante estava querendo dar continuidade no serviço, que eles não queriam dar continuidade
e referente ao valor que foi pago e que eles queriam, se eu pagasse esse valor, eu posteriormente livraria minha esposa do possível crime. Certo. O senhor falou aí do vulgo, da pessoa que entrou em contato contigo, a Ponte. A correto? Ponte, Ele correto. se autodenominava a A Ponte. Ponte. Certo, pronto. A Ponte entra em contato com o senhor depois dessa conversa que o senhor tem com a sua irmã, a Nete? Somente naquele dia. No outro dia seguinte, já foi o rapaz que denominou ser o que executa. A Ponte só entrou em contato comigo naquele dia, quando eu estava com minha irmã Evanete. Aí, Então, naquele dia, fechamos como diz assim, né, o acordo de eu pagar o valor. Aí, só que eu queria provas. No dia seguinte, o rapaz que executa o serviço entrou em contato comigo. Se me permite, doutor Jori. Senhor Delano, bom dia. Em algum momento, a sua irmã, Ivanete, correto? Isso. Ela mencionou o motivo de terem procurado ela? Ela conhecia alguma dessas pessoas? Foi isso que eu procurei a ela. Por que procuraram ela e não a mim? Ela falou que também não sabia. Porque, assim, eu tenho um comércio, tenho uma loja, tenho um contato, era muito fácil ter me procurado, assim, mas procurou ela. Aí ela falou que também não sabia, mas conseguiram o número dela e entraram em contato através de mim por ela, mas não soube dizer. Ela falou quem foi que entrou em contato? Foi esse rapaz denominando a Ponte. Certo. Ela chegou a falar para o senhor referente a alguma coisa de alguém com o apelido de Sombra, que teria entrado em contato, que teria falado com ela? Ela falou alguma coisa nesse sentido? Ela não. Tá, tudo bem. Licença. Senhor Delano, bom dia. Bom dia. O senhor falou há pouco sobre um áudio, né, que teria ali, tem um livro repassado também, onde ele dizia, né, o executor dizia que o crime não seria cometido, né, tendo como vítima a Érica, mas sim a Celiane. E o senhor disse que esse áudio chegou para o senhor também, Aí foi a mensagem. a mensagem. O senhor repassou essa mensagem para a polícia? Sim, O senhor tem certeza? tem. O senhor falou lá atrás, aproveitando a pergunta do colega, que o senhor teria recebido entre 70 a 80 prints de mensagens justamente dessa pessoa que teria entrado em contato com o senhor. O senhor confirma isso? Isso, eu recebi mensagens, né? Como eu falei, eu não cheguei a contar, porque você não vai estar contando quantas Claro. mensagens tem, mas foram bastantes. Mas fica nessa média de 70 a 80 prints de conversa? Rapaz, em números exatos não tenho como te especificar, entendeu? Mas foram bastante mensagens. O senhor entregou todas elas à polícia? Tudo que eu recebi o material foi apresentado. Senhor Derlando, se eu pudesse chutar um número e falasse o número 12, por exemplo, senhor Derlando, o senhor entregou mais ou menos 12 mensagens, seria próximo disso ou com certeza está acima desse número? Rapaz, poderia ser um número maior, né? Está ali, mas foram mais mensagens que isso. Senhor Delano, mais uma pergunta. Essas mensagens que o senhor entregou à polícia, nelas tinham um diálogo entre duas pessoas ou apenas mensagens de uma pessoa? Tinha mensagem mais voltada com Laine e os denominados Sombra. Foi aí quando eu tive o conhecimento do Sombra, quando Laine denominava ele nessas mensagens. Não, acho que o senhor... Eu vou reformular a pergunta, desliga aí, para o senhor entender. Quando a gente fala de mensagens, aqui no WhatsApp, eu vou contextualizar, viu, Isso, doutor? retorno de mensagem. Não, por exemplo, a gente manda uma mensagem, a gente recebe uma mensagem, Sei. que há uma conversa, Sei. há um diálogo na mensagem, através de algum aplicativo. Entendi. Telegram, WhatsApp, enfim. A pergunta é, nessas mensagens, tinha uma conversa entre duas pessoas ou tinha apenas mensagens de uma única pessoa? Tinha mensagens apenas de Laine encaminhando mensagem, como eu falei. Mensagens dela falando sobre o pessoal ter sido amador, que ela queria dar continuidade, e ela denominando com o Sombra, né, sobre até mesmo questão de valores. Fiz um Pix de tal valor. Então, assim, era a conversa dela, não tinha mensagens de áudio do retorno. Não tinha um retorno de ninguém. Tipo só assim, tinha... um exemplo, Alane, tudo bom, eu recebi os R$2.000. Alane, eu recebi os R$3.000. Vamos lá fazer o serviço. Assim, bom dia, boa tarde, não tinha nada disso. não. Tudo bem.
O senhor falou, inclusive, já respondeu que o senhor tem consciência de que o senhor foi extorquido na situação, correto? Na verdade, eu não denomino como extorquido, porque extorsão eu vejo quando alguém está querendo te roubar e vai mentir. Eu vejo como uma questão de lhe dar uma chance de você poder se livrar de um problema. Então, eu não vejo como uma extorsão, que de certa forma acaba sendo, né? Senhor Derlando, a maneira como eles comunicaram com o senhor, ficou claro para o senhor, no caso, que se o senhor não pagasse o valor, o serviço seria completado? Exatamente, ficou claro isso. Por isso que eu não denomino como extorsão. extorsão. Sim. Pronto. Então foi. Lá, inclusive, no depoimento, quando o senhor deu lá em juízo, na primeira audiência, Isso. o senhor fala que, inclusive, a pessoa que manteve contato falou o seguinte: o meu negócio é matar. Eu só quero o dinheiro. Exatamente. Se me der o dinheiro, ninguém morre. Ninguém morre. Então, isso forçou o senhor a dar o dinheiro ou não? Com certeza. Então, só para deixar claro para todos, isso é uma extorsão. O senhor foi extorquido, correto? Correto. O senhor tomou conhecimento de que essa mesma extorsão que o senhor sofreu, outras pessoas da sua família também sofreram, como Alane, Celiane, enfim, outras pessoas sofreram também essa extorsão? Eu não tenho conhecimento, mas possa realmente, por exemplo, a própria, um exemplo, você está denominando, né? Mas Lane pode ter sofrido algum tipo de extorsão também, né? Mas eu não tenho conhecimento. Eu sei do meu caso, né, que houve esse contato, esse pedido, né? Então essa extorsão. Pronto. Senhor Aderlando, o senhor já falou que entregou Isso, as conversas para a polícia. exatamente. Eu pergunto ao senhor, essa transferência bancária que o senhor fez para a Amanda, o senhor entregou para a polícia? Entreguei. Os números de telefone que entraram em contato com o senhor entregou para a polícia? Entreguei. Eu pergunto para o senhor sabe dizer por que a polícia não investigou nada disso? Não sei te dizer. Aí não cabe ao meu patamar, né? A minha pessoa. Mas, ouviu dizer por que a polícia não foi investigar, não foi buscar, não foi verificar? Sabe dizer por que não? Não sei. Não. Ele me chamou novamente para pegar a Joana, e quando eu trouxe Joana até o estabelecimento, perguntei se precisava de mim para mais alguma coisa, e o delegado falou que não, que estava tudo ok, que ali agora era com ele. E aí então eu não fiquei, tipo assim, no pé. Já sabe de quem é esse número de telefone, já investigou de quem é a pessoa, já foi atrás dessa Amanda, vai buscar ela. Então, assim, eu não tive mais interesse, assim, não vou dizer nem interesse, eu não procurei mais que eles fossem investigar quem era Amanda, de quem era aquele telefone. Então, eu não tenho nenhuma informação sobre essas questões. Ederlando, agora um marco temporal. Essa extorsão para o senhor, essas extorsões que a gente está comentando aqui agora, elas acontecem após a morte de Érica, após correto? A morte de Érica. Certo. O senhor falou nas respostas anteriores também, foi perguntado sobre o Rubem, o senhor falou que namorou com a sua irmã, correto? Exatamente. Qual irmã? Fala o nome dela para o Evanete. Evanete. Então, Rubem namorou com Evanete. Com Evanete. Namorou durante quanto tempo, mais ou menos? Olha, o período exato, porque assim, eu fiquei sabendo que ela estava namorando com Rubem e um tempo depois, vou colocar aqui em período, não sei se é exatamente isso, mas vamos dizer assim, que esse namoro continuou, teve uma durabilidade de 1 ano, mas que eles continuaram amigos, que eu sei que ela namorou com ele, depois ela foi e terminou seu namoro, mas continuaram com amizade. Eu não sei se eles continuaram namorando ou não, entendeu? Mas, pelo meu conhecimento, 1 ano, um pouco mais ou um pouco menos. O senhor sabe dizer com o que é que esse Rubem trabalhava, o que é que ele fazia da vida? Sabe dizer alguma coisa nesse sentido? Não sei te dizer, não. Eu até, quando eu fui vender o carro para ele, Evanete, né? Falou, não. Eu falei, e ele não vai dar nem R$1 de entrada? Ela falou, não, pode vender, que ele pode pagar. Ele falou,
Erlandinho, eu vou te pagar R$ 1.000 por semana e tal, assim. Mas o conhecimento que eu tinha dele, com que ele trabalhava, eu não cheguei a procurar saber, né? Eu sabia assim que ele era uma pessoa capoeirista, que era uma pessoa que tinha, né, um vínculo ali na sociedade, mas não tinha conhecimento com que ele trabalhava. Certo. Sabe dizer mais ou menos o período? Se foi 1 ano, 5 anos, 5 meses, 1 mês, o período que eles se relacionaram, sabe dizer? Foi o que eu falei há pouco tempo, agora atrás, né? 1 ano, namoro. Tá. Aí eu pergunto para o senhor. Foi não? Eu pergunto para o senhor. O Rubem teve encontros familiares, por exemplo, como era um casal, Sim. Rubem e a Ivonete, Sim. tinha o senhor, a Celiane, Isso. tinha a sua irmã Laine Sim. com o marido Milton. Eu pergunto, tiveram encontros de casais, de familiares, na sua residência, por exemplo? Olha, Rubem, ele teve na minha casa uma vez e teve na minha chácara uma vez. Na minha chácara ele ficou pouco tempo, na minha casa, quando a gente foi negociar, né, a gente parou lá, tomou café, mas uma vez. Ele teve acesso à sua casa, ele entrou na casa. Entrou, sim, isso quando a gente falou, estava em negócio, né? Ele foi lá, entrou, a gente tomou café, conversou, mas não era de estar indo com frequência ou que foi mais vezes, entendeu? Certo. Nós não tínhamos muito contato, assim, de estar sempre conversando, de estar sempre tomando café, batendo papo. Pronto, agora para os jurados entenderem. Sim. A pergunta é a seguinte. Acontece o fato, certo? Certo. Obviamente que o senhor falou que a NET te procura. Exatamente. Depois disso, o tempo se passou. Estamos aqui em novembro de 2024. Exatamente. A NET, que namorou com o Rubem, passou para o senhor que ele tinha envolvimento nisso, que justamente verificou a questão de manter contato. O senhor teve conhecimento disso? Olha, o que acontece? No meu conhecimento, quando o Rubem entra na história, minha irmã, Evanete, ela chega para mim, quando o cara denomina que foi Laine, que eu vou pagar o dinheiro, e eu efetuo o pagamento, aí ela fala, meu irmão, isso é Evanete, o que é que tu acha da gente conversar com o Rubem para ver se Rubem pode nos ajudar em alguma coisa? Ver se ele conhece esse pessoal, ver se ele pode ajudar de alguma forma, intervir por a gente. Aí eu falei, Ivanete, toda ajuda é bem-vinda. Então, assim, no meu conhecimento foi quando ele tomou conhecimento do caso e do que estava acontecendo, do valor que eu paguei, que eu realmente poderia pagar, quando a Ivanete me procurou e falou, rapaz, vamos conversar com o Rubem para ver se realmente é isso. Se Rubem confirmar, aí você paga o valor e ele vai ver se pode nos ajudar. Se ele já estava tramado com isso antes, ou se foi ele que estava articulando, eu não sei de te dizer. E não foi ele que entrou em contato comigo. Porque, assim, conheço ele, conheço a voz, sei a pessoa. Não foi ele que estava se denominando Sombra, ou se denominando a Ponte, e nem se denominando o Matador, entendeu? Porque a voz era outra pessoa. Senhor Aderlando, uma questão. Por que a Ivanete, sua irmã, indicou que vocês falassem com o Rubem para tentar ajudar? Ele era policial, investigador? Qual era a função dele? Não sei. Aí seria bom perguntar diretamente a Ivanete. Ela me perguntou que ele poderia ajudar, que ele tinha conhecimentos, e perguntou o que eu achava. Eu falei, rapaz, toda ajuda é bem-vinda. Então, eu não sei o que fazer. Tudo bem, entre em contato com ele para ver. O senhor sabe informar se o Rubem já teve alguma passagem policial, se ele é envolvido com criminalidade, algo nesse sentido? Não sei te dizer, não. Não tem investigação nenhuma. Senhor Derlando, só a título de esclarecimento até para os jurados, só para lembrar, então, considerando as pessoas que o senhor citou aqui agora, que ou entraram em contato com o senhor, ou de alguma maneira, direto ou indiretamente, fizeram parte de toda essa negociação, teríamos o executor, Isso. correto? A ponte, A ponte. como o senhor falou, a pessoa da Amanda, que foi quem recebeu o dinheiro, Sim. e, em tese, o Sombra. Que As entrou... mensagens que seria o Sombra, as mensagens que Laine denomina por Sombra. Pronto. Isso. O senhor se lembra se o senhor citou de maneira bem clara para a autoridade policial, que no caso é o delegado, na época do inquérito,
que essas pessoas foram as pessoas que estariam direta ou indiretamente conversando com você sobre o fato? Sim, sim. O senhor sabe informar, ainda que por ouvir dizer, se houve alguma diligência, alguma investigação, alguma dessas pessoas foi chamada para depor, foi indicada para ser investigada, foi denunciada no processo, compareceu em alguma audiência, alguma dessas pessoas? Não sei. Nenhuma delas. Eu, evidentemente, sei a resposta, mas só a título de esclarecimento. Sim, desculpa a entendi, limitação perfeito. o senhor, em algum momento, achou estranho ou questionou ou sabe dizer o motivo pelo qual essas pessoas foram excluídas do processo e só a Laine está sendo responsabilizada? Não sei te dizer. O senhor chegou a questionar alguém sobre isso? Chegou a conversar sobre... Por que as pessoas que eu comentei, a gente falou o nome de tanta gente, por que essas pessoas não estão respondendo o processo Eu também? Eu cheguei até a perguntar ao delegado na questão se ele já tinha, isso ainda no terceiro dia, que estava ali, se ele já saberia de quem eram aqueles números, aquelas coisas. Ele falou que eles iriam investigar e que poderiam, né, deixar com ele que agora era a polícia que iria realmente apurar os casos e assim resolver. Até então... Isso foi em que momento? Quando é que o senhor questionou Isso, essa pergunta, essa isso, conversa? até então teve pessoas, né, que pediram para mim colocar advogados. Você procura um advogado, colocar um advogado de defesa, você procura um advogado para acompanhar o caso, para procurar que investigue. Eu falei, eu não tenho dinheiro aqui agora para poder pagar um advogado e a gente está na mão da justiça, né? Então, assim, se a justiça achar bem para pegar os criminosos ou inocentar quem, se ela for inocente, inocentar ou criminalizar realmente os criminosos, a justiça vai fazer essa investigação. Então, assim, eu não cheguei a ficar no pé, a colocar advogado, a estar indo na delegacia, saber se aquelas pessoas... Até porque não era obrigação do senhor, era obrigação da polícia. Eles tinham que fazer, promover essas diligências. Exatamente. Depois desse fato, então, nunca mais o senhor ouviu falar do nome dessas pessoas no processo? Não. Que foram buscar, que foram atrás de, por exemplo, a Amanda. Entreguei lá, no CPF, não sei quem é. Pronto. Ederlando, só uma informação, um detalhe, que às vezes o detalhe faz muita diferença. Sim. O senhor fez a transferência Pix, correto? Exatamente. Esse Pix era um número de telefone, um CPF? CPF. Dela? Então tinha um CPF de Amanda, o senhor fez o Pix e apareceu os dados bancários dela, o senhor transferiu. Exatamente. E entregou isso na polícia. Exatamente. Eu agora, Ederlando, quero verificar com o senhor essa questão da negociação. Sim, certo. Eu sei que já está claro para os jurados que o valor que foi pago foi R$10 mil. Exatamente. Certo? Eu quero fazer o seguinte, eles já chegaram pedindo 10 mil para o senhor, o pedido foi maior e o senhor negociou esse valor. Como é que foi isso? Exatamente. O pedido foram de 25 mil. Pediram 25 mil. Certo. E eu falei que não tinha esse valor, falei que eu, na verdade, não tinha dinheiro. E eles, em ligação, esse pedido está escrito, né, que seria 25 mil reais. E eu, por ligação com a Ponte, negociamos, ele baixou para 15 mil. Eu falei que iria pagar 5 mil, que era o que eu conseguiria, que seria um pedido que eu iria fazer, e eu estaria com esse valor. E ele falou que não tinha condições nenhuma de eu aceitar 5 mil, deles aceitarem 5 mil. Com isso, a gente fechou a negociação em 10 mil reais. Em 10 mil reais. Aí eu pergunto, alguém de sua família te ajudou a fazer esse pagamento, te emprestou esse dinheiro? Evanete. Então a Evanete te emprestou os 10 mil reais para pagar? Exatamente. Naquele momento, como eu falei, a gente tem a loja, o comércio, eu ia levantar essa grana, mas como estava precisando naquele momento, ela foi e me prestou esse dinheiro. Eu pergunto para o senhor, quando o senhor recebe essa ligação, quando o senhor está fazendo essa negociação, eu quero 25 mil, eu só tenho 5, fecho em 10, vou transferir, senão vai morrer mais gente, o meu negócio é matar, eu sou matador, eu quero dinheiro. O senhor não pensou em nenhum momento falar, eu vou na delegacia, vou registrar, vou comunicar esse fato à polícia, porque o senhor tinha conhecimento que isso era um crime que estava acontecendo? Exatamente, foi como eu falei, que aquilo era uma extorsão, até comentei com a própria Evanete. Isso não é verdade, isso é mentira. Eu até comentei, vocês estão me extorquindo. Pronto, mas o senhor não pensou em nenhum momento em ir comunicar isso na delegacia para poder investigar? Pensei, eu até comentei com a Evanete que eu iria estar na delegacia
prestar falar do que estava acontecendo. Aí ela falou, não, melhor não, vamos ver aqui de outra forma e conversar. E foi quando eu falei que não iria pagar, porque em um momento eu falei que não iria pagar, porque eu estava sendo extorquido. Aí foi quando o matador entrou em contato comigo. E aí eu conheci a voz dele. Aí foi que eu tive certeza que era a pessoa. Pronto. O senhor falou agora de conhecer a voz porque o senhor reconheceu lá na época na que loja. No dia em que ele foi na loja. Exatamente. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor se recorda do que ele falou, né? Porque ele chega de Chega na capacete, loja, ele entra e tal. Ele fala algumas coisas. Exatamente. Pergunta, ele não chegou assim e falou, Celiane. Não deu nome de ninguém. Pronto, então chegou e isso é um assalto. Eu só quero o celular e efetuou os disparos. E quando ele efetuou o disparo, ele já efetuou os disparos diretamente para a Érica, correto? Na direção da Érica. Pronto. As duas estavam no balcão. A Érica à esquerda, a Anne à direita, mas os disparos vai, né, direcionalmente a Érica. Aí, Senhor Adelando, só uma questão. O senhor informou anteriormente para o promotor que o senhor não tinha como reconhecer a pessoa que estava de capacete e óculos. Sim, sim. Mas o senhor também falou que, com certeza, não foi Rubem quem atirou no dia. Exatamente. Por que o senhor tem essa certeza se o senhor disse que não tinha como identificar a pessoa? O Rubem é uma pessoa, vamos supor, que aproximadamente ele tem a minha altura, mas ele tem um peso de 120 quilos, 110 quilos. É uma pessoa que realmente é bem grande, né? E o rapaz era um senhor não, era uma pessoa magra e não tinha mais do que 70 quilos. Então, certeza que não tem como se confundir com a aparência daquele matador com o Rubem. Então, assim, não tem como ser o Rubem ali, entendeu? o senhor sabe dizer se o Rubem ele tinha algum apelido? Eu sempre conheci como Rubem. Sabe dizer se ele era, por exemplo, professor de capoeira, se treinava capoeira? Ele alguma era coisa assim? capoeirista. Ele, na época que eu conheci sempre como Rubem, mas ele era mestre de capoeira. De capoeira. Ele até eu até, assim, tinha uma afeição pela pessoa, porque ele me mostrava os projetos que eles tinham. Ele me mostrava lá projeto no Rio de Janeiro, ONGs com capoeirista. Então ele era professor de capoeira. Mas eu conheci ele como Rubem. Sempre o pessoal conheceu como... Eu tinha um conhecimento dele como Rubem. Aí pronto, tem a morte da Érica, o senhor está na loja, ele vai direto, fala que é um assalto e tal. Isso. Só para ficar claro para o jurado. Isso. Logo, quantos dias depois o senhor recebe agora a mensagem da pessoa te extorquindo? Dentro de 30 dias. Pronto. Ou nesse período de 30 dias, um mês. Senhor Ederlando, Sim. a Celiane, ela usa óculos? Não. Hoje usa, mas naquele... Ela não usa, não. Ela usa, mas pelo período que usou foi muito pouco. Naquele dia ela estava usando óculos, não? Acredito que não. Só Não- acredita ou só não tem certeza? Porque ela usou óculos por um período, mas deixou de usar. Eu acredito que nesse período ela não o estava senhor usando. sabe dizer se ela tem problema de vista ou só usava de maneira ornamental? Não, coisa- ela não tem problema de vista, não. Aparelho de dente ela usava? Aparelho, Sim. ela estava usando aparelho. Eu não sei se ela estava fazendo um tratamento dental de dentes. Eu não sei se naquele momento ou naquele período ela estava, mas eu sei que dentro daquela proximidade ela estava fazendo tratamentos odontológicos. Isso já lhe foi perguntado de outra maneira, assim, para o senhor especificar, não especificar, mas falar de maneira geral? Sei. Eu vou perguntar, me desculpe a limitação, para o senhor Tranquilo. especificar de maneira melhor. O senhor deu algumas características, tanto de Celiane quanto de Érica, né? E aí o senhor me corrige se eu estiver errado. Então, Érica seria mais baixa que Celiane. Isso, pouca coisa, mas sim. Quem das duas tinha a pele mais clara e a mais... Celiane um pouquinho mais clara do que... Então, do que Érica é mais baixa que Celiane, Celiane é mais clara do que Érica, e Celiane, à época, ela tinha um corpo um pouco mais atlético e magro. Sim, pode... Sim, teria, Érica, ela era um pouco... Era o que a gente costuma chamar de falsa magra. Que é vamos- uma pessoa que não está muito Go- acima do peso, mas também não é magro sim. mesmo. Exatamente. Com relação à Érica, ela também utilizava aparelho dentário Não, acredito que não. e ela usava óculos? Ela usava
É porque tempo assim eu não sei responder com clareza se ela usava óculos naquele período. Não me recordo 100%. Eu vou lhe fazer uma pergunta que o senhor responde se o senhor lembrar, porque, inclusive, na hora pode ser que o senhor não tá olhando diretamente para as pessoas. Né? É sobre o fato. Sei. Quando o executor chega, observando o comportamento dele, o senhor observou se ele chegou a hesitar e observar para ver qual das duas era, ou ele já chegou atirando diretamente em Érica? Olha, ao primeiro momento que ele chega, ele me avista ao fundo da loja e aponta a arma para mim. Ele aponta a arma em minha direção e informa que é um assalto. Aí, com isso, ele sobe, isso com um pé ainda dentro da loja e o outro pé na calçada. Quando eu falo, tá bom, tá aqui, ninguém vai reagir não, ele sobe dá mais um passo adentro da loja e efetua o disparo em direção ao balcão. Aquele disparo não acerta ninguém. As duas meninas estavam juntas, né, como eu falei. E ele efetuou um segundo disparo que acerta em Érica. E o terceiro disparo, ele, né, com certeza, foi e executou Érica, porque ele debruça sobre o balcão, Celiane está ao seu lado, com a cabeça baixa, né, sobre os braços, isso eu não sei se tem no arquivo, mas tem vídeos, e ele vai e efetua o outro disparo em Érica já sobre o chão. Então, assim... Ou seja, em nenhum momento o senhor conseguiu observar ele apontar a arma para a Celiane? Não. Apontou a arma em direção às duas meninas no primeiro momento, mas depois ele foi diretamente e o senhor falou do comprovante Pix. Exatamente. O comprovante Pix seria esse aqui? É isso aí. Pronto. A moça que o senhor falou seria essa pessoa aqui? Amanda Alves Ferreira. Não sei Isso aqui, no caso, é uma faixa do CPF dela. Exatamente. E isso aqui foi entregue à polícia. Exatamente. Inclusive, consta até nos autos. Isso. Senhor Adelando, nesse momento que o rapaz chega e mira a arma, né, como o senhor informou, em algum momento o senhor percebe nele hesitação, como se ele estivesse na dúvida, primeiro atira no senhor, depois mira no outro? Em algum momento o senhor sentiu isso? Ou ele foi, como o senhor disse, diretamente? Não, foi tudo muito rápido. Então, assim, a ação foi muito rápida e eu não vi, assim, questão de ele ou denominar nome ou chegar próximo e separar uma da outra. Foi algo, vamos dizer assim, que mais preciso. Entendi. O senhor falou também anteriormente, e aí eu não entendi muito bem, me perdoe minha limitação. O senhor falou que os indivíduos falaram que ele receberia um sinal, e esse sinal seria um mandado de prisão. Sinal para fazer o quê, no caso? Sinal seria tipo assim, essas documentações de mensagens, áudios, documentos, enfim, do que eu teria em mãos, recebido. Então, perdão. Então, esse sinal seria os prints que o senhor recebeu? Na verdade, para me apresentar o que eu teria em mãos. Para a polícia, no caso? Exatamente. Então, ou prestar uma queixa, por exemplo. Então o senhor esperou um mandado de prisão de Laine para ir à polícia? Eu não sabia qual era o sinal, mas... O senhor supôs, no caso, que seria esse sinal? Exatamente. Esses executores e a sombra, a ponte, em algum momento eles pediram ao senhor que quando o senhor fosse na delegacia, o senhor não citasse elementos que indicassem eles como autores? Pediu para o senhor excluí-los da imputação? Pediram, de certa forma, tipo a pessoa que eu efetuei o pagamento, assim, que eu não passasse informações. Mas eu, como sendo justo e sincero e acreditando na justiça, falei, o que eu tenho em mãos de Laine e o que eu tenho dele seria o telefone de contato, que fosse que ele entrar em contato comigo, está aí, e o comprovante de pagamento de Amanda. Nomes que eu tenho de nome é Amanda. Eu falei, eu não tenho por que omitir isso da justiça, que é para a justiça, né, investigar. Então, o que eu tenho da ponte, telefone de contato e o nome ponte, e o comprovante de pagamento com o número do CPF foi apresentado ao delegado. Só uma pergunta também.
Então, só para a gente compreender e contextualizar, o senhor recebe essas mensagens Isso, através de Ivanete, que apresenta a primeira ponte, correto? correto. Não vai à polícia inicialmente, espera o sinal, quando tem o sinal o senhor vai e Isso. apresenta o delegado. Exatamente. Nesse período todo, antes da Laine ser presa, ou até mesmo posteriormente, o senhor chegou a conversar com ela sobre isso, a questionar ela sobre essas mensagens? Não, porque foi, vamos dizer assim, que foi um próprio pedido, porque senão iria atrapalhar, vamos supor, o que eles estavam resolvendo com ela. Então, assim, eles falaram que não era para comentar com ela e também com a polícia, senão haveria uma quebra de acordo. E só isso. E nomes, eu não tenho mais nome de outras pessoas, não tenho nome de meliante, nome além da ponte, além do comprovante e além das mensagens. O senhor não lhe causou surpresa ou, assim, no mínimo curiosidade, o fato de eles lhe passarem todas essas informações, números de telefone, CPF, Pix, conta de banco, né? E deixar para o senhor aberto, para o senhor ir para a polícia, não lhe causou surpresa? Como é que o cara executou, está me passando essa quantidade de prova de um homicídio que ele cometeu e está me dando esse poder aqui e simplesmente não lhe causou surpresa? Isso refletiu? Eles não me deram assim o poder, que nem eles falaram. Pediram para mim esperar esse período. No caso, eu fiquei até convivendo, conversando com ela em grupo, em família, de certa forma, por um período, né? E eu até conversava com a Ivanete, que a Ivanete é quem tinha contato com Laine sobre, até mesmo Laine conversava muito com ela, sobre todas essas pressão que ela estava recebendo deles, né? A Ivanete vai poder falar melhor para vocês sobre essa questão do que eles estavam pedindo dela, sobre a questão que a própria Ivanete até citou no depoimento dela anterior, a quebra de acordo que Laine teve com ele, que eu não sei que acordo é esse, que contrato é esse que a Ivanete cita, ela também não me falou qual foi esse que teve o da Tatiana, mas eu não sei se tem mais outros contratos. Então, teve todo esse período que a Ivanete ficou conversando com ela e eu falando, e aí? Ela, não, é verdade, você aguarda porque o pessoal lhe pediu que você desse esse tempo, então você tem que dar esse tempo. Então, assim, como ela tinha esse contato com Laine e via que toda aquela movimentação que estava acontecendo era verdadeira e eu confiava nela, eu aguardei até o período que eu achei... o período, né? Até a própria... Compreendi, a gente compreendeu. Entendeu? O senhor não ficou com medo, porque assim, considerando que eles disseram que eram executores profissionais, né? Matadores profissionais, vivem disso, Exatamente. né? Conheciam sua casa, conheciam as pessoas que o senhor convivia, né? Já tinham tentado, entre aspas, matar sua esposa. Sim. O senhor não ficou com medo de levar essas documentações para a polícia e esses indivíduos serem pegos e depois quererem cometer alguma represália contra o senhor, se vingar? O senhor não ficou com medo? Olha, medo a gente sempre tem. Se eu dizer que eu não fiquei com medo, eu estou mentindo, né? Fiquei com medo. A gente sempre tem medo tanto por parte, né, de Laine dar continuidade, como por parte desse próprio pessoal receber um valor maior depois. Falar, rapaz, se ela dobrar esse valor, a gente sempre tem muitos medos, né? Medo deles receberem o dinheiro, falar, não, eu já recebi o dele, agora vou receber novamente e vou continuar o serviço de toda forma. Ganhei esse dinheiro, é uma grana a mais, e eu vou dar continuidade no serviço da mesma forma. Então, assim, são muitos medos, entendeu? Então, eu tinha medo de a polícia pegar, ir atrás dessa Amanda. Quem foi que mandou? Foi Ederlando, que me entregou essas provas. Então, assim, o medo existiu, mas eu não poderia me omitir ao medo. O medo existe, mas você tem que encarar ele e, de certa forma... Me diga, então, não lhe causa estranheza o fato com todo esse contexto, primeiro, essas pessoas não terem sido investigadas, processadas, buscadas, mesmo com todas essas informações, e o senhor não ter sofrido nenhuma represália, mesmo tendo se colocado nesse risco? Isso nunca lhe causou estranheza, esses fatos? Olha...
eu não tenho, assim, eu não vou dizer, não me causou estranheza, porque, como eu falei, eu não coloquei advogado para... Eu cheguei até a procurar aqui no próprio cartório o processo, só que estava em sigilo, muitas informações ainda estão em sigilo, então eu não tinha acesso quem era a Amanda, de quem eram os telefones de contato. Eu cheguei assim a procurar, mas eu também não tinha certeza que não estava sendo investigado. Eu também, assim, eu ainda não tenho certeza que a Amanda não foi investigada, que não foi procurada, não está no depoimento, porque eu não tenho acesso a nada. Então, assim, para o meu conhecimento, a polícia foi procurar quem é a Amanda, a polícia foi procurar o contato da ponte, para o meu conhecimento. Agora, se não foi, eu também não tenho essas informações, entendeu? Então, senhor Darlano, toda a prova que o senhor levou, então partiu do matador, da ponte e da pessoa que extorquiu. Exatamente. Correto? Então, tudo que foi levado foi dessas pessoas que fizeram isso, correto? Isso, correto. Pronto. Só para esclarecer um ponto que o promotor perguntou, até para ficar claro aqui, referente à questão do nome dela, que o senhor falou, era Ederlane Santos da Silva. Isso. Eu lhe pergunto, o senhor sabe que ela entrou com ação para mudar o primeiro nome dela, que causava constrangimento, alguma coisa assim, sabe disso? Não, eu sei que ela queria pegar o sobrenome do meu pai, que é Sim, Ferreira, Ferreira, que ela certo. gostava do sobrenome Ferreira. Aí ela falou, ó, mãe, eu vou tirar o Silva e vou adicionar o Ferreira. Então, eu não sei, assim, pela questão dela dizer que sentia constrangimento, mas sim porque ela achava o nome Ferreira bacana. Então, quis mudar, ela tá ok. Não E entrou vi- com ação para isso. Sim. Tá. Excelente, satisfeito. Muito obrigado, senhor Darlano, pelo esclarecimento. Ok. Muito obrigado mesmo. Obrigado, doutores. Antes de dispensar o jurado, posso liberá-lo? Pergunto tanto à defesa como ao MP. Sim, algum jurado tem alguma pergunta que anotou? Tem alguma dúvida? Posso liberá-lo? Ok. Apenas para resguardar caso quisessem requeri-lo. Então, o senhor está liberado. Obrigado pelo comparecimento. Está dispensado já por hoje. Nós vamos ouvir apenas mais uma testemunha antes do almoço. Pode ser Joana.